Ei, gente, voltamos com mais um vídeo do Fala Veroca Convida. Deixa seu like, compartilha e compartilha muito, porque hoje nós vamos contar uma história de uma mulher que, olha, é uma história que vai nos impulsionar e vai nos fazer repensar em muitas posturas que nós temos como mulher, como mãe, como esposa. Mas antes disso, você já sabe que você também pode realizar os seus sonhos, porque ela, com todos os problemas que ela passou, ela realizou vários sonhos. E você também pode vir aqui realizar o seu, aqui sentar nessa cadeira, realizar o seu sonho de ter o seu podcast, de gravar os seus vídeos com seus convidados. Eu posso dizer para você o seguinte: acredite, porque Deus sonha junto com você. E isso ela fez, mas ela passou antes por problemas muito difíceis. Mesmo ela vindo de uma família assim que deu a ela apoio. Mas nós vamos falar de temas que têm a ver com, já falei, com a família, com a fé, com os filhos, casamento, a saúde emocional e, claro, uma grande superação com muita oração. Sempre, né? Porque oração faz parte da nossa vida e faz parte da vida dela também. O nome dela é Adriana Beatriz Melo, 49 anos, casada há 29 anos com Gilson. Ei, Gilson! Bonita esposa, hein, Gilson? Imagina. Se tá agora, imagina lá atrás. Eita, maravilha. Ela tem 2 filhos, Mateus e Marcos, farmacêutica e modelo sênior, cristã e, claro, uma grande amiga, minha embaixadora. Estou me sentindo com as minhas embaixadoras. Seja bem-vinda, minha amiga maravilhosa e grisalha rica, Adriana! Obrigada, amiga. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada. Falei direitinho? Falou, tudo certinho. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Gilson vai ficar bravo comigo, não? Vai não, ele vai amar. Porque você é uma mulher muito linda e eu estou Obrigada. muito emocionada de estar aqui com você. E eu comecei falando de superação, né? Verdade. E sendo superação, eu gostaria que você nos contasse a sua vida, a sua história, papai, mamãe, vovó, titi, onde foi que você brincou? Conte-nos tudo. Você quer saber desde o início, né, Claro, Veroca? o povo quer saber. Essa é sua, Desde o início. ó, essa é a ela sua quer câmera. saber, viu, Você gente? pode falar para o povo, que os meus seguidores, vários deles te conhecem. Sim. Mas aqueles que não te conhecem, no nosso canal, onde nós estamos agora, precisa conhecer um pouquinho da sua história e do que você já passou e do que você superou e aonde você chegou. Então, bora lá, conte-nos tudo. Vou contar tudo. Nasceu aonde? Papai e mamãe? Quem são? É um prazer, Veroca, estar aqui com você. Isso aqui, para mim, é resposta de orações, Amém. É resposta de Deus. Amém. Porque eu queria contar a minha história, tudo que eu vivi desde o início até hoje. Eu fui criada com a minha avó, desde quando eu nasci. Eu sou filha de uma adolescente que engravidou com 14 anos. Nossa. Imagina isso, eu vou fazer 50 anos, imagina isso lá atrás. Nossa. Então, assim, a minha avó... Nome da vovó? Beatriz. Beatriz. Ela já não está mais entre nós. Você tem o nome da sua vovó, que Eu linda. tenho o nome da minha avó. Eu acho isso muito chique, nome de avós assim. Isso, as pessoas também não sabem disso. Meu nome é Adriana Beatriz de Melo. E o nome da sua mãe? Minha mãe chama Rosa. Rosa, nome lindo, Rosa. É, simples e bonitinho, delicado, sim, né? É um presente. Então, a Rosa teve uma gravidez precoce, com 14 anos. Seu pai? O meu pai... genética eu não conheci. Entendi. Mas o Senhor me deu um pai do coração. Pera aí que eu vou chegar aí. Então, tá. Então, seu pai biológico, enfim, ele perdeu a oportunidade de ter uma filha linda. Você me contou no brief que você passou para mim, já falei, gente, vocês sabem, mas o brief é um pequeno roteirozinho que ela passa pra gente, para eu me orientar. Você disse que você teve uma infância muito com muita dificuldade financeira, vovó trabalhando, alimentação escassa, isso tudo houve? Sim. A minha avó, para criar, não somente eu, mas 3 primos, que a gente se considera irmãos do coração, porque a gente foi criado com vó. E para ela manter a gente, muitas das vezes, ela trabalhava em 2 casas de família. Ela ia na feira dos produtores e ali ela trazia fruta, trazia as coisas e depois a gente descobriu que era resto de banca, né? E depois aquilo foi tão vindo na nossa vida que as pessoas começaram a dar na mão da minha avó para ela trazer para a gente. Compreendi. Você entendeu? Então,
Muito difícil a Foi infância. muito Muito difícil. difícil. A minha carne naquela época era pé de galinha. Gente, eu amo pé de Eu também galinha. amo. O famoso galopé. O famoso Isso galopé. Mas naquela época, não. Eu vivi isso, então eu não vou deixar de comer pé de galinha, Claro, porque eu amo, eu nós gosto. estamos falando de uma época que pé de galinha, pescoço de galinha. Pescoço de peru Exatamente. era a nossa carne, né, Era nossa Veroca? carne. E hoje você tem aí o galopé, hoje pé de galinha, minha filha, tem Isso. hora que você nem encontra no Nem supermercado. encontra, gente. Mas, Odri, com uma infância difícil, mas assim, Deus trouxe algo novo para sua mãe, que foi esse pai do Sim. coração. O meu pai do coração chegou, eu tinha de 7 a 8 anos, e ele Morava com casou. sua mãe e você morava Sim, com a sua avó, Beatriz. sim, a gente vivia, né, com a minha avó. Sim, E o meu pai do coração, ele é costarriquenho, naturalizado americano. sim, Ele sim. foi para os Estados Unidos com 3 O anos. nome dele? Ronaldo Henry. Tá vivo? Tá vivo, Ah! lindo, maravilhoso. Abraço, amigo. Parabéns, que filha linda, hein? É lindo. E aí mudou um pouco aí a história. Ai, que lindo, ó. Olha, Aí, ai, que linda. Gente, a minha loga, Ai, que lindo, que logo linda. meu logo lindo. E Ebenezer, gente, até aqui nos ajudou o Senhor, que significa Isso. Ebenezer, que é um dos versículos mais lindos que nós conhecemos. Já está aqui o telefone também, vamos chegar aí. Mas Isso. aí o Henry, né, casou com sua mãe e mudou um pouco, Sim, melhorou. mudou a nossa história, né? A gente passou a ter uma vida melhor, a comer melhor, graças a Deus. O meu pai nunca deixou nos faltar nada. Posso falar com você, Veroca? Até hoje o meu pai me ajuda. Ai, que lindo. É a coisa linda. É bonito o sabe? jeito que você A fala, meu pai. gente nunca teve atritos. A gente sempre se deu bem. E você tem outros irmãos desse casamento? Não, eu sou filha Você única. ficou a única do Henry também? Eu sou a única do Henry também. Ai, que bonito. E a gente. E da Rosa, né? E a gente sempre se deu muito bem. Eu não tenho lembranças Que do coisa meu boa. pai falar uma palavra mais alta. Como Deus transforma, né? Transforma. Traz esse pai do amor do coração. Sim. Que lindo. E aí, eu queria falar muito tempo sobre esse assunto, mas a gente tem tanta coisa. Mas eu Porque tenho que você é uma falar mulher, coisa, mas você é uma mulher de gente. tantas histórias bonitas. Pode falar. As pessoas sempre me veem com meu pai. O meu pai é preto e tem rasta até na cintura. Então as pessoas ficam. É mesmo? O raça é aquele cabelão. Aquele cabelão. Eu ajudo a fazer É o rasta. Eu mesmo? sei fazer rasta. Que bonitinho. E as pessoas, às vezes, quando vê a gente saindo ou no restaurante, alguma coisa, eu falo, ô pai, olha isso aqui. As pessoas olham assim, ó. Tipo assim, esse menino teve Como é que é? Como é que é? Olha assim e para, né? Que bonito. E isso, para mim, as nossas diferenças, para mim, é uma coisa assim Entendi. maravilhosa. A gente fala negro ou preto? É A preto? gente fala preto. Preto. É mesmo. É. Ah, gente. A gente fala preto. Ai, que bonito. E as pessoas ficam olhando assim, sabe? E ele É fica... porto-riquenho, Meu né? pai é costarriquenho. Costa-riquenho. É. Que bonito. E ele fica todo cheio, sabe? Mas quem não ficaria com uma filha linda como essa? E eu tô olhando pra você, você tá vestido de rosa. Então, Sim. beijo pra você, Rosa. Parabéns Beijo, pela sua filha mamãe. linda. Minha flor. Aí você casou com Gilson. Sim. Aí estudou, você fez. Nossa, uma das faculdades difíceis de fazer, Dri. Sim, Você- eu sou farmacêutica, mas eu me casei com 19 anos. Eu Entendi. fui estudar depois que eu me casei, depois que eu tive os meus filhos. É mesmo? Eu fui para a faculdade tarde. Mas né? foi, Posso dizer mas assim, foi. né? Há 18 anos Então atrás. quer dizer que você primeiro casou, teve os filhos, Isso, depois você foi ser farmacêutica. depois que eu fui ser farmacêutica. Então eu vou inverter, porque eu achei que você tivesse sido farmacêutica antes. Não. Então vamos falar da fase dos seus filhos, porque você teve uma dificuldade para engravidar e você e Gilson Sim. batalharam muito para vocês terem os seus Sim. filhos, não é? Conte-nos. Eu comecei a namorar com o Gilson com 17 anos. Ele é mais velho do que eu, 10 anos, e ele falou comigo assim: a gente vai casar quando você terminar o ensino médio. Ok, eu terminei, nós casamos, eu estava com 19 anos, e passou um ano e eu parei de tomar remédio e eu queria engravidar. E ele também queria um filho. Claro, casal jovem, E né? aí, aquilo eu não conseguia engravidar. Fui em vários médicos e eles falaram comigo que eu era estéril, que eu não ia conseguir engravidar. E aquilo eu tinha promessa de Deus que eu teria filhos, que o Senhor me daria filhos. E quando a promessa é de Deus, Então, não tem como falhar, não, não Dri. tem como Não tem como falhar. nessa época eu procurei um médico
aqui de Belo Horizonte. Ele é de origem turca, Sim. muito conceituado. E eu fiz tratamento com ele por muito tempo. Ali a gente gastou, fizemos um investimento Muito. grande, grande. E ele chegou uma vez e falou comigo assim, com o Gilson: Ô, Adriana, Ai, que linda. Ai, que linda. obrigada. Eu já fiz tudo que eu pude. Eu tomei medicação, eu fiz rastreamento de Quer dizer, tudo ovulação, que o homem podia tudo que o fazer. homem podia fazer. Eu fiz cirurgia, tudo que o homem podia fazer. A última coisa que eu fiz foi tomar umas injeções importadas caríssimas. E ele esperava, né, que aquilo desse resultado. E nada aconteceu. Aí ele virou para mim e para o Gilson e falou assim: olha, pede o seu Deus que te Eita. dê filhos. E a gente, com aquele Glória, tantos anos de glórias. convivência, E um homem que nem era cristão. que não era cristão, com tantos anos de convivência, o meu esposo deu para ele uma Bíblia. Ah, meu Então ali Deus. criou um vínculo também, entendeu? E ele falou comigo isso. Que Você, coisa linda. você pede ao seu Deus. E aí veio E os dois aí bonitos. veio Os dois bonitos, Mateus e Marcos. Mateus e Marco. Mateus tem 25 anos sim. e Marcos tem 24 anos. E vocês foram pais. Aí nós somos pais. Aí tem um detalhe, Veroca. O Mateus, quando estava com 1 ano, eu já estava grávida de 4 meses e eu não sabia. Eu já ia tomar aqui, eu ia engasgar. Eu Pera não aí. sabia. Porque o médico falou comigo: olha, você conseguiu engravidar. Olha isso. Mas eu já fiz todos os exames de novo, você não vai ter mais filho. Não precisa se preocupar. Eita, glória. Mas não conhece Deus é Jeová. tremendo, não Não conhece conhece. nosso Deus. É mesmo, o Senhor já te Sim. deu 2 varões. Sim, um de 25 e um de 24. Muito pertinho. Mas aí, Dri, a gente tem que entrar num assunto aqui, que quando você me contou a sua história, e o Senhor testificou para mim que essa história é de muitas mães, de muitas Sim. mulheres, eu preciso pular um pouco essa parte. Sim. Eu queria muito contar como eles eram meninos, crianças, adolescentes, mas eu preciso focar em algo aqui que me chamou muita atenção. Sim. É que as escolhas erradas dos nossos filhos muda toda uma trajetória de muitos sonhos e muitos planos. Sim. E isso fez de você uma mulher completamente diferente do que você era. Sim. Você tem um período da sua vida aí que é escuridão. Muita escuridão. E foi exatamente porque ele não vamos citar quem foi, quem não foi, não importa. Eu também tenho Sim, filho com certeza. e eu sei o que é isso também. Mas uma escolha errada de um dos seus filhos mudou você completamente. Tirou Sim. sua alegria, Tirou minha fez alegria, você tirou querer, minha paz, tirou minha base. mesmo sendo uma família cristã, Mesmo sendo uma família cristã. que tinha compromisso. Sim, que- compromissos. Porque o Provérbios 22:6 ensina os seus filhos a caminhar no caminho que se deve andar. Eles estavam no caminho. no caminho. Nós vamos falar sempre no português, Sim. para a gente não expor ninguém. Eles estavam no caminho, tendo ali o pai no compromisso da igreja, você uma mulher Sim. cristã, convivendo, mas isso independe, né? Não. Porque Ser independente de qualquer independe de coisa, qualquer de religião. qualquer religião. E uma escolha errada de um dos seus filhos levou você à mais profunda depressão e até a suicídio? Sim. Eu falo isso hoje, muita gente não sabe. E você tem um sorriso muito lindo. E o Obrigada. Senhor formoseia muito o seu rosto. Sim, Mas muitas vezes você sorri, mas por dentro só o Espírito Santo de Deus que sabe, Só né? Deus sabia o que eu estava Mas passando. como uma farmacêutica tenta se matar, sabendo que não é que é fácil, mas você sabe as composições dos medicamentos. Sim, eu sabia tudo. Então você não Eu morreu tinha porque noção do que eu estava então fazendo. você está aqui porque Deus não permitiu. Porque o Senhor não permitiu. Porque eu não tentei uma vez. Porque você sabia que aquele remédio, aquele excesso de medicamento podia te Sim, matar. eu sabia. Então conte-nos. Do início, o que houve? Aconteceu que eu não aceitei as escolhas dos meus filhos, tá? E aquilo me abalou profundamente. Eu vivi para os meus filhos, para o meu trabalho, para minha casa. Mas você sendo uma mulher cristã, eu preciso colocar algumas perguntas aqui que me vêm no meu coração e também vêm no meu espírito, porque sou uma mulher cristã como você e muitas que estão nos assistindo são cristãs, mas as que não são, eu digo para você,
funciona do mesmo jeito, ou Sim. às vezes até pior. Porque às vezes você não tem uma base para você sustentar na sua fé. Sim. Porque hoje ela está aqui porque foi a fé dela que a tirou da onde ela estava. E se você não tem uma fé, fica mais difícil. Mas eu Muito quero te fazer uma difícil. pergunta. Você e seu marido, vocês criavam os filhos de uma forma juntos? Nós criamos os filhos juntos, dentro da igreja. Só que eu não tinha voz ativa. Eu que mimava. Era Desde sobre isso que eu queria pequeno. saber. Eu que mimava, eu que dava tudo, eu que dava coisas de marca. Os excessos. Os excessos. Era tudo eu. Então não foi juntos. Não. O Gilson fazia de uma forma, você fazia E de eu outra. fazia de outra. Fala para os nossos seguidores, isso é um erro muito comum dentro das casas, não é? É um grande erro, né? A gente tem que dar, mas a gente também tem que saber até que ponto. Um equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio entre as coisas. E a palavra de Deus nos dá E esse eu equilíbrio. não tive esse equilíbrio com eles. E eu, no meu coração, Veroca, eu não queria que os meus filhos passassem o que eu passei na minha infância. Mas não iam passar. Mas você eu não via tinha, isso. eu não via isso. Eu não via isso. Eu ficava com medo. É aquela geração de pais, porque nós temos praticamente a faixa etária de idade. Sim. É aquela geração de pais, eu me incluo nela, que nós não queremos que os nossos filhos passem dificuldades que nós passamos com De nossos jeito pais. nenhum. Olha como é que nós sobrevivemos, e olha como é que nós viemos uma geração que trabalha mais. Então, forte, a gente está cometendo um erro. Cometi um erro. Ah, mas eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Mas por que não também passar diferente? Porque são outras épocas. Eles têm que ser privados de alguma coisa. O não é necessário na criação dos filhos. E naquela época eu não sabia falar não. É, porque o não é necessário na criação dos filhos. Eu não sabia falar não. Eu aprendi o não agora. Na dor. Na dor. Que eu aprendi a falar o não. Hoje eu falo, não quero, não posso e não vou fazer. E não me faz bem. E isso não me faz bem. Eu aprendi agora. Mas, Dri, você foi parar em clínica para se tratar? Eu fui parar em clínica, eu tentei o suicídio e eu tomava muitos medicamentos. Eu cheguei a tomar 12 medicamentos por dia. Quais foram as doenças emocionais que desenvolveu? Eu tive depressão profunda, eu tive depressão generalizada, porque eu desenvolvi compulsão alimentar. Nossa. Tá? Para mais ou para menos? Não para comia? mais e para menos, dependia da época que eu mesmo? estava, em qual estágio que eu estava da depressão. Ou comia demais ou comia nada? Ou comia de menos. Meu Deus, Adriana. Dependia do estágio que eu estava, entendeu? E desenvolvi também bipolar. Tinha dia que eu estava na euforia, tinha outros que eu estava na tristeza imensa. Uma cova. Uma fundo cova. Do poço. Eu falava com o Senhor, eu estou igualzinho Daniel, lá no fundo da cova. Porque... Só que não estava exercendo a fé que Daniel exerceu. Não estava exercendo a fé que Daniel exerceu. Porque eu lendo o seu histórico, o seu brief, eu vi assim que uma das coisas que fez você se afastar da igreja se distanciou de Deus também, um pouco com vergonha, por vergonha? Por vergonha, porque os cristãos eu sou fazem pública, isso, né? Eu sou pública, todo mundo me conhece, e eu fiquei realmente com vergonha. E é um dos grandes erros nossos, né? Porque o povo de Deus, ele tem que estar junto, né? Sim. Não só o povo de Deus, mas as pessoas têm que se juntar para se ajudar. Verdade, eu ficava com aquilo, né? Todo mundo me conhece, o marido é obreiro, tá na obra do Senhor. Se cobrando. E tudo aquilo, e eu ficava me cobrando. E o porquê? Porque Deus permitiu. Eu só questionava Deus, sempre o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Sempre isso. E Deus não tem nada a ver com isso? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu culpava Deus. Sim. Eu me culpava e culpava Deus. Você acredita que eu cheguei a esse ponto? De culpar a Deus por tudo que eu estava passando? Porque a gente sempre trabalhou na obra e a gente sempre ajudou na obra. E eu achava que isso... Mas tem que ser sincera, né? Claro, obra, ele é chamada, ele é missão. Porque é missão. A verdade, eu trabalho tanto na igreja, ou eu tenho obra, eu tenho ministério, eu faço tanto.
Oh, querido, Jesus veio antes para isso. Muito Jesus não morreu na antes. cruz antes disso. Deus deu seu filho Muito. amado por nós. Quando nós estamos numa obra de servir, nós estamos servindo, na verdade, a uns aos outros, como diz o mandamento bíblico, os 10 mandamentos diz isso. Mas assim, nós não estamos fazendo nada para Deus de barganha, não. Não, e eu fiz isso com Deus. Eu Mas a estava sua sinceridade. barganhando com Mas Deus. a sua sinceridade, ela agrada o coração de Deus, que Deus se agrada de um coração quebrantado, que fala a verdade, porque tem muitos cristãos que esfriaram na fé por causa de situações. Você está falando em relação aos Sim, seus filhos. Volta a dizer, ela está falando plural porque convém, porque ela tem mais de um filho. Mas não foram os 2 filhos. Eu tenho outros tipos de problemas, você tem outro tipo de problema, sim. mas Deus não tem nada a ver com isso, muito pelo Não. contrário, Ele é a resposta de tudo para nós. Aí eu, nessa fase, aí eu só fui me afastando de Deus. Eu fiquei cada vez mais negativa, eu não acreditava em nada. Tudo que me falava, que minhas amigas falavam de Deus, de tudo aquilo, de convite para ir para a igreja, disso, aquilo, era para mim como nada. Eu não ouvia. Os meus ouvidos espirituais estavam fechados. Seus filhos viraram ídolos. Sim, Você idolatrava os seus filhos. meus filhos são a minha vida. Mas eu levei isso num patamar muito alto. Porque um dos maiores erros das mães é exatamente isso, elas amarem mais seus filhos do que primeiro a Deus, depois do que Verdade. o marido, do que a elas mesmas, É e verdade. os filhos, E né? isso aconteceu. E você cobra dos filhos, porque Sim. hoje eu falo porque eu me lembro que eu me doei para o meu filho até onde dava para me doar para ele como mãe. Porque como eu cresci no evangelho e o Lucas tinha 5 anos, quando eu me converti, o Lucas tinha 5 anos. Então eu entendi que eu não poderia dar nada mais para ele que depois eu cobrasse. Uhum. Porque senão ele ia falar assim, mas eu não te pedi, mãe, o que muita mãe ouve isso dos filhos. E Verdade. machuca muito. Então, eu tenho uma relação muito saudável com Eu o meu. escutei isso É, dos meus eu tenho filhos. uma relação muito saudável com meu filho, porque dentro da palavra eu aprendi isso. Não dá demais para você não cobrar. Tem que buscar equilíbrio. E a palavra de Deus dá equilíbrio pra gente. Sim, mas eu não tinha equilíbrio nenhum. E às vezes eles mesmos falavam: então por que que você me pediu para Deus? Se eu fosse questionar sobre algo que eu não concordava, eles viravam para mim e falavam isso. Para que que você me pediu para Deus? Nossa, doía demais. Isso ia lá, Dilacerava. é como se meu coração saísse para fora. Porque Lencinho tá aqui. E vai continuar porque linda, porque a make tá maravilhosa. foi promessa de Deus. Eu pedi eles para o Senhor e o Senhor me deu. Então, Mas e no quando mundo tereis aflição? Mas tem bom isso, ânimo. Eu venci o mundo. A isso. palavra te leva, a palavra de Deus por si, ela te bastaria. Você não precisaria de entrar nessa cova. Mas eu Mas, entrei. mas se afastou do Senhor. Eu entrei porque eu me afastei do Senhor. A ponto, igual eu te falei, de tentar o suicídio. Várias vezes. Do meu filho, caçula, descer de 4 andares comigo nos braços, desacordada, e com meu marido. E aquilo eu fui para o hospital para eles limparem o meu organismo, fazer uma lavagem intestinal para tirar aquilo tudo. E dali já me enviavam direto para uma clínica. E ali eu ficava 15, 20 dias. Eu lembro uma vez que meu marido foi me visitar e ele olhava para mim e ele chorava. Ele chorava. E eu escutava dos enfermeiros, dos médicos, por que que uma mulher tão bonita faz isso? E eu virava para eles, você está vendo o externo. Você não sabe como é que eu estou por dentro. Por dentro eu estou destruída. Seu filho ia te visitar? Não, Por quem você só estava, meu marido por ia me quem você estava visitar. morrendo, não ia te visitar. Eu também não permiti ninguém se aproximar de mim. Eu escondi tudo isso dentro de mim. Eu escondi até de uma amiga muito grande, Mais que mora íntima, aqui no né? meu Mais coração. íntima. Eu escondi dela. E muitos anos eu faço tratamento há 10 anos. As pessoas estão descobrindo hoje que eu faço tratamento de depressão profunda.
Então tem mais de 10 anos que você Sim. já faz um tratamento. As pessoas olhavam, às vezes eu estava fazendo algum trabalho e as pessoas não sabiam que eu estava ali, agarrada com Deus, para trabalhar, mas o meu sofrimento estava aqui dentro. E é sobre isso agora que eu quero que a gente fale, porque é, que você começou a criar errado, nós já sabemos. Sim, Que você saiu fora da palavra, nós já sabemos. saí. Agora, quando foi que essa chave virou? Porque eu sei que você ficava dias dentro do quarto. Sim, eu fiquei 6 meses dentro do quarto. Eu deitada, deitada no escuro, sem nenhum fecho de luz. A Isso ponto, porque a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo e sal dessa isso. terra. E no nosso Então, quer dizer, trabalho, se o Senhor diz que nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra, você estava completamente apagada. estava completamente sem vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta. E seu filho dentro de casa? Sim, meus filhos dentro de Então, casa. você estava morrendo ali por causa de um filho específico e Sim, tanto faz, tanto fez. sim. O meu filho caçula, ele tem 24 anos, ele é engenheiro civil. Então, ele já viaja, né? Hoje ele trabalha na mineradora de nióbio. Tá. Então, ele não, mas o outro sim. Mas aquilo eu não queria ver, eu trancava a porta para ninguém entrar. Eu falava na portaria do meu condomínio que eu moro, é, ninguém sobe. Eu não vou atender nenhum interfone. Porque, Eu completamente me fechei. então você está dizendo que é uma decisão querer sair, mas é uma decisão também se isolar? Porque Sim, você mesmo tomou a decisão, não. eu Eu também. tô doente, eu quero ficar doente, eu vou ficar aqui, não Sim. quero ninguém me amolando. O Porque é assim que a problema pessoa não. pede. A pessoa acha Foi que isso que tô sendo aconteceu. amolada, eu não quero ninguém me amolando, Não, deixa eu ficar com a minha dor. eu não queria ninguém sabendo o que eu estava passando. Mas só que as pessoas já sabiam. Sabia. Porque a gente acha que eles não sabem, mas eles sabem. Sabem, eles sabem. As pessoas sabem. A ponto que a última vez eu fui socorrida pela uma vizinha. Thelma Beatriz. Que bonito. Ela tem até o nome, Obrigada, minha Beatriz. amiga. Ela me Deus te socorreu. abençoe, Thelma, anjo, né? A minha amiga Neide também, vizinha do meu prédio. Eu moro num prédio há 25 anos. Tem várias E amigas. vou te falar, eu fui socorrida pelos meus vizinhos. Adriana, o Senhor Que eu só entro e saio para trabalhar. em todo tempo o Senhor estava preparando O pessoas. Senhor estava cuidando de mim. Em todo tempo. E por ele cuidar de você e você, eu volto a dizer, ela tem um sorriso tão lindo que como que pode ficar sem sorriso? Agora, quando foi que essa chave virou? Você contou uma fala de pessoas que foram até a sua farmácia. Sim, Eu aconteceu. gostei muito do jeito que você falou, foi Foi uma comitiva. uma comitiva. Várias pessoas Sim, da igreja foram até o foram. seu trabalho. Sim. Aconteceu que o meu esposo adoeceu. Ah, Eu tive uma doença emocional e o meu marido ali aguentando tudo. Fortaleza, forte. Aquele homem por fora, né? aquele homem de quase 1,90 m estava suportando tudo sozinho. Ele chegava para me alimentar, para me dar água Nossa, no quarto. Eu não aceitava ninguém. Os meus pais não sabem disso. é Estão mesmo? sabendo agora. É mesmo? Sim. Eu tentei suicídio várias vezes. E meu marido aguentando Você tudo, falou que calado. o Gilson te dava banho, te dava comida, Sim, que era só ele. só ele. A gente trabalha de 8 às 20 Na farmácia. na farmácia, na drogaria Benezer. Eu ficava esperando ele para tomar banho, para beber água, para comer. E aí a aquilo comitiva. Aconteceu que o Gilson, ele teve uma doença patológica, diferente da minha, Sim. mas uma enfermidade que acometeu ele. A gente estava na drogaria trabalhando e ele teve um edema pulmonar. E o Gilson tinha que ficar cuidando de você o tempo O todo. tempo todo quando eu estava doente. Tempo todo. Se você Sim. estivesse na farmácia trabalhando, ali lutando contra aquela situação que Sim, é eu tinha patológica. crises dentro da drogaria. O Gilson, então a verdade é que nós podemos dizer que esse homem estava assim, sendo sustentado pelo Espírito Santo de Sim, Deus. era Deus que sustentava. Todo dia ele está na oração. Todos os dias.
Como todos os dias, sacerdote da casa. como sacerdote da casa. E aí ele desenvolveu uma doença Sim, ele patológica. desenvolveu uma doença patológica. Deus preparou tudo. Ah, Eu congelei e só clamava ao Senhor na drogaria. Na hora chegou uma enfermeira, que eu agradeço muito de coração. Ela chegou, pegou o telefone que eu já estava ligando para o SAMU, que ele, mesmo sem ar, ele falava comigo: ora ao Senhor, chama o SAMU. E ali depois parou. O suor desceu e ele começou a sentir muita falta de ar. aí a Adriana entendeu que ela teria naquele momento de ser a mulher Ali, sábia da casa, sim, ali a chave que mudou. edifica a casa, e que ela Sim, precisava de cuidar do sacerdote. sim, a chave virou ali. Porque eu vi o meu marido, Indo. o Senhor levando o meu marido. Eu vi, eu que tenho que testemunhar o que Porque aconteceu. o seu foco era sofrer por causa de escolha de filhos. Sim, somente. Somente. E aquele momento, eu estava com ele. Se ele estivesse só, ele tinha morrido. E aí, o Senhor preparou tudo. O SAMU chegou e cada movimento que tinha nele, ele tinha um edema. Edema é uma sensação de afogamento no seco. Nossa. Afogamento, Veroca. Então ele sofreu muito. Dali ele foi para a UPA e a minha cabeça só pensava nele e pedindo a Jesus que orientasse tudo, porque da UPA ele teria que ir para o hospital. Então você viu que o Senhor te mostrou o seguinte: filha, prioridade abaixo. Primeiro, você Sim. tinha que colocar o Senhor no Em trono, primeiro, no trono. porque você tirou o Senhor do trono, colocou Tirei. seus filhos. Sim, Então, com essa situação do Gilson, você teve que entender que, primeiro, põe o Senhor no trono, porque ele é rei, é verdade. ele é o cabeça da Sim. família. O sacerdote que estava o tempo todo ali, ninguém prestando atenção nele. Sim, verdade. Você doente, e era você que estava do lado do Gilson. Sim. Não eram os filhos. Deus preparou tudo. Não eram os porque filhos. eu não estava indo à drogaria. Eu ia no meu horário e tinha horário, quando passava eu ia embora para casa. Aí passou o meu horário e eu fiquei. Foi na hora. Eu vi ele passando mal no dia e falei assim: vou ficar com ele o tempo todo. Olha. Vou ficar. Deus não permitiu eu sair. E aquilo, quando ele foi pro hospital, tava já cheio de aparelho, ele só falava: que lugar lindo, aqui tem tanta paz. Eu estou tão tranquilo. Aí uma enfermeira falou com ele assim: Sr. Gilson, o senhor tá tranquilo mesmo, né? Sua esposa linda tá aqui perto de você. Mas eu virei para ela e falei: isso não é para mim. Ele não está comigo. Ele está em outro lugar. O Senhor te mostrou o que o Gilson estava vendo. Sim. E eu saí. Eu saí e fiquei do lado de fora. Agora eu gostaria que você falasse para mim o que foi que a comitiva falou com você. Aí eu peguei a drogaria. Aí você assumiu a drogaria Eu assumi sozinha. a drogaria sozinha. Eita! Aí teve que melhorar. Aí teve que ficar boa. No instantinho eu fiquei curada. Gente, não é bem assim, a gente não é. tá rindo patologicamente do problema, Não. mas olha como é que Deus assim permite situações em que você fala: opa, peraí, eu tenho força, eu tenho coragem, Tenho. eu tenho o Espírito Eu Santo não de Deus. estava exercendo. Exatamente, porque eu trouxe algo aqui para dizer para vocês e para nós, para mim, para você, para todos nós. Eu sempre falei que o papel foi inventado para a gente descansar a cabeça. Com certeza. Depois o celular também foi inventado para a gente descansar a cabeça. Oh. Mas eu sou ainda de escrever. Eu escrevi algo que o Espírito Santo de Deus me disse assim: a Bíblia está cheia de orientação sobre como os pais devem amar e cuidar de seus filhos, Sim. com temor a Deus e respeito aos seus pais. Verdade. Mas tem mães que não estão fazendo isso e elas estão desesperadas, buscando na sua força, na sua autoconhecimento, Sim. ou nos cursos que fez, Sim. ou nas suas faculdades, nos seus MBAs, Sim. ou nos livros. Verdade. Mas esquece de focar que a palavra nos dá Eu tinha tudo isso. todo o respaldo de como criar. A palavra de Deus nos dá respaldo de criar, de quando está aqui,
de quando nasce, de quando Verdade. em todo tempo nós temos. O Senhor nos orienta em todo Exatamente, tempo. o Senhor, ele nos ensina as estações que temos que passar por ela, ó, mudando a forma de criar os Sim, filhos. eu tirei da mão do Senhor e coloquei nas Sim, minhas. você, na verdade, tirou o Senhor do trono da sua vida, Completamente. colocou seus filhos como ídolos. Tá Sim. cheio de pais que estão fazendo isso, não façam isso, Não façam porque esses isso. pequenos ídolozinhos ou tiranozinhos crescem. E Sim. quando eles crescem, eles muitas vezes matam os pais, ou espiritualmente, como quase matou ela, ou fisicamente. Porque tem muitas mulheres doentes, Adriana, Sim. como você foi, que ainda estão doentes, ou tem Verdade. casamentos que estão sendo destruídos porque os filhos ficam dividindo o casal Sim. na forma de Nessa criar. fase eu tinha muitas discussões na minha casa. E eu não estava acostumada com isso. Meu Claro, Deus queria criar de um casamento, jeito e você de outro. meu casamento sempre foi muito abençoado. Ele é abençoado. Dia 29/5 agora, a gente faz 29 anos Ai, que a que gente está lindo, que casado. lindo. Então, eu não, aquilo me assustou. Aquilo me assustou de uma tal forma que eu falei assim, gente, eu sempre vivi numa paz, uma tranquilidade. Eu nunca tive problema com o meu marido. E aquilo começou a nos afastar. Qual que é a data do casamento? Que? Dia 29/5. Pois é. Então, assim, esse vídeo ele está exatamente na semana que você está fazendo aniversário de Sim, casamento. sim, E como o mês das mães também, a gente pode dizer que as mães precisam colocar os seus filhos diante do altar do Senhor e obedecer a palavra para sim. criá-los. Diante do Fala para Senhor. elas. Coloque os seus filhos diante do Senhor e primeiramente. Não deixa eles tomarem conta de vocês, tá? Porque quem toma conta dos nossos filhos é Jesus Cristo. Não faça como eu fiz. Eu achei que eu tinha o poder sobre eles. E não é verdade. Porque eu escutava deles. Eu tenho que ter a minha história, eu tenho que vivenciar isso. Eu quero conhecer o mundo. Você não conheceu, mas eu quero conhecer. Entendeu, Veroca? Porque eu falava assim, isso não é bom. Isso não está Você estava tentando certo. educar. E eles falavam assim, não, deixa eu viver a minha vida. Eu acredito que muitas mães já escutou isso aqui. Eu quero viver a minha vida. Você foi criada com vó. Eu escutava o tempo todo É, isso. mas a verdade é que quero viver minha né? vida, mas está comendo, bebendo, morando de baracá de pai. Debaixo da Ah, casa, nas asinhas ali dos então quer dizer, eu pais. quero viver minha vida, mas não quero assumir a sua Nenhuma responsabilidade. Exatamente. Que é o que muitas mães estão passando por Sim. isso. E a gente acaba escutando coisas que magoa, que dói, que vai abrindo feridas. E isso custa cicatrizar. Aí a doença chega. Aí a doença vai e toma conta. Porque vem a tristeza, a depressão. Primeiros sintomas dela é uma tristeza profunda. Depois você perde o sono. Eu passava semanas sem dormir. Depois vontade de comer. Depois não fica sem comer. E os bonitos estão bonitos, né? Sim. E os bonitos vai vivendo a vida deles. Eu tive uma fase que eu não saía de casa para nada. Eu não tinha ânimo para sair, para me arrumar, para fazer nada. Pois é. E volto a dizer, e os bonitos vivendo a vida deles. Como se não tivesse acontecendo nada. É, Adri. Vamos continuando, Adri. E glória a Deus que isso já passou da sua vida. Graças a Deus. Aleluias. Porque o Senhor sempre nos dá o ensinamento certo, na hora certa, em todo o tempo. Sim. Mas o que nós temos que entender? Que a nossa segunda boca é o nosso joelho. Verdade. O nosso joelho precisa estar dobrado, Sim. quebrantado. E deixa Deus cuidar, porque o Senhor vai trazer o tempo certo. Agora me fala o que eu coloquei diante do Senhor, eu falei, Senhor, quando minha esposa adoeceu. Mas eu quero saber da comitiva. A comitiva falou uma coisa. Falou. Gente, o que a comitiva falou é muito de Deus. O que a comitiva falou quando foi lá na farmácia? Depois que o Gilson já estava O doente. Gilson já estava doente no hospital. Que você assumiu a farmácia. Eu assumi a farmácia. E eu estava passando por problemas financeiros. Sim, sim, claro. Né? Eu tive uma fase que eu perdi muita coisa. Sim. Perdi bens. Gastou muito dinheiro também com essas doenças, né? Sim, eu gastei muito dinheiro, eu perdi muitos bens. E aquilo eu peguei a farmácia no vermelho. E eu estava lá, né? Hospital e farmácia. Gente, chegou a comitiva. Ó, o que eu acho muito, muito lindo de Deus é que ele faz exatamente você estar num ponto da promessa
Sim, Porque a sua farmácia é uma promessa. é uma promessa de Deus. Aí o Senhor fala assim: deixa eu colocá-la dentro da farmácia, Isso. trabalhando, Deus me colocou. porque ela vai ter que levantar dessa cama, porque Sim. porque o primeiro amor dela aí na terra, depois de mim, chama-se Gilson, Sim. está em um hospital. Sim. E aí o Senhor levantou a leoa. Nossa, e como? Aí a comitiva foi. Aí a leoa cresceu. E ali eu fui trabalhando, a comitiva foi até a drogaria. Os pastores, eu estou falando Os comitiva, foram os pastores obreiros. a minha drogaria. E me perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa. E eu virei para eles e falei: não, pastor, tá tudo bem. Não estava nada bem. Tava tudo tumultuado, tudo com problema. Eu estava acostumada sempre eu fazer, sempre eu ajudar. E ali o Senhor me ensinou mais uma lição. Um irmão chegou pertinho de mim e falou comigo: Irmã Adriana, os santos comunica com os santos. Que lindo. Quando essa palavra desceu aqui, entrou no meu peito, coração. E aquilo atingiu meu coração. Os santos comunicam com os santos. Os santos comunicam com os santos. Olha, eu olhei para ele e falei: eu vou aceitar a sua ajuda, porque o Senhor falou comigo neste momento. Foi através dessa palavra que o Senhor falou comigo, que era naquele momento que o Senhor estava ali comigo. Amém. Que Ele ia levantar as suas mãos. Aleluia. Que o Senhor ia me ajudar. Não era no meu momento. Não era na minha vontade. Não era tempo. no meus questionamentos com Ele. Porque nós temos o hábito de querer dar ordem para Deus, né, Adriana? Senhor, Sim. eu preciso disso. Eu quero isso. Isso. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que eu preciso? Eu ficava assim com o Senhor. Mas nós vendo que eu estou passando, Jesus. Mas nós não podemos achar que nós temos. Nós não somos nada. Se Ele não for por nós, na hora que Ele achar que é o momento certo. Se não for o Senhor. Exatamente. E muito do que nós passamos é fruto da desobediência. Sim. Verdade. Porque tem muitas mães que passaram por situações semelhantes a você e pode contar uma outra história. Porque elas não ficaram querendo dar ordem para Deus, colocando o tempo para Deus e tipo assim, você não está vendo, gente? Você falava para Deus como se Deus fosse cego. A palavra do Senhor diz que a mão dele não está encolhida, nem que seus olhos não estejam vendo tudo aqui na terra. E eu converso com Deus assim como eu estou conversando com você. Então eu ficava assim: o Senhor não está vendo que eu estou passando isso? O Senhor não está vendo que eu estou perdendo isso? O Senhor não está vendo que a minha empresa tá no vermelho? Eu quase perdi minha empresa. Mas ele tudo vê, tudo sabe. Sim. Agora o que você... Mas não era no agir mas era o que no agir de Deus. Mas o que ele queria que você fizesse, você também não estava vendo. Não. Eu não estava vendo nada. Eu estava cega espiritualmente. Só cobrando de Deus. Agora, o que ele te pediu apenas para você fazer, você não fazia. Não estava fazendo. Só estava questionando. Estava cega. Porque a palavra de Deus diz assim, ore e creia. A palavra de Deus não diz, ore e creia que vai acontecer. Ore e creia. Sim. Agora, tentar dar ordem para Deus... Tá errado. E os santos comunicam com os santos. Os santos comunicam com os santos. E aí você começou a cuidar do teu marido. E ali os obreiros, eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Amém. Então... abraços para todos vocês da Assembleia aí. Amém. Manda muito beijo pro povo lá. Quero agradecer muito à Igreja Assembleia de Deus por todo o apoio. A minha subsede saiu a comitiva em todas as congregações ao redor. E todos eles me ajudaram. Oh, maravilha. Todos eles cooperaram comigo. Eu só escutava meu telefone fazendo assim. Pim, 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 pim. Eram os Pix chegando. Oh, glória a Deus. Porque o tratamento do Gilson foi muito puxado, o tratamento né? do meu marido foi muito caro. Muito caro. A gente saiu do hospital sabendo que o SUS, o Sistema Único de Saúde, não podia cobrir. Então, você que acha que os dízimos e as ofertas não vai para lugares certos, vigia. Vigia como você fala. Vigia, porque eu recebo fraldas geriátricas e eu não fico mostrando tudo onde eu vou levar. Mas aonde eu vou,
o seu pacote de fralda chega, que às vezes você não pode. Eu sou ofertante e dizimista, Amém. porque eu não posso ir a alguns lugares que a obra chega. Verdade. O que estão fazendo com o dinheiro? Cada um de nós vai prestar conta ao Senhor. É verdade. Mas essa mulher está dizendo que os Pix chegavam na conta, ajudando um marido que estava internado com uma doença grave, patológica. Verdade. Ela doente também, ainda num longo processo, ela Sim. continua ainda fazendo terapia. Faço terapia, faço tratamento. O problema que iniciou lá atrás com o filho, quando vai acabar, é quando ele tomar a decisão. Está na mão do Senhor. Exatamente. Mas pare de dizer ou de achar que toda a igreja está roubando, que todo pastor é ladrão, Sim. que toda congregação são bobos. A gente não pode Nós só julgar. obedecemos. Verdade. Eu dizimo e eu oferto. O que estão fazendo com o meu dízimo, com a minha amor, oferta, né? é. Que a gente tem que doar. E o que estão fazendo com o meu dízimo e com a minha Dá. oferta, presta conta para o Senhor. Verdade. A mim cabe obedecer. Mas, Odri, aí, glória a Deus. Glória a Deus. Ai, o tempo tá quase acabando, gente. Gilson foi sendo ali cuidado. Foi aos cuidado, pouquinhos. pagamos todos os exames dele. Você tomando conta da farmácia. Eu cuidando Olha da aqui. farmácia. Teve uma especialidade que a gente não conseguia. A gente conseguiu um médico, Olha. sabe? Uma pessoa, uma amada, uma querida, uma irmã. Conseguiu o médico dela para o meu esposo. Olha. Fora de convênio, fora de tudo. Convênio, fora de tudo. Ela falou comigo, Adriana, eu confio só nesse médico. Ai, gente. E ela organizou tudo. Deus operando pequenos milagres. Sim, ela organizou o pagamento do médico, Nossa. a ida com o Uber. Nossa. Ela organizou tudo. E aquilo, meu marido teve a consulta, teve o acompanhamento de um médico, de um especialista. O problema dele é grave, né? Até hoje, né? Ele ficou afastado 4 meses, tá em tratamento. Sim. Ele usa umas bombinhas muito caras. Tá. Mas graças a Deus o Senhor tem sustentado. E o sorriso dela é tão lindo, porque sendo um sorriso tão lindo, claro que ela foi descoberta como modelo. Ela é, juntamente comigo e outras amigas, Isso mas vamos aí. falar de nós duas. Nós somos as grisalhas mineiras. Isso aí mesmo, Desculpa aí. gente. Nós vamos fazer até carão para a câmera. Como foi essa carreira de modelo? Você ali já na farmácia, ali já com seu tratamento, cuidando do seu maridão, aí você já entendeu que, ó, meu filho fez as escolhas, então ele que preste contas para Deus, eu vou cuidar do meu marido, cuidar de mim. Aí o sorriso foi voltando, as amigas foi falando, nossa, gente, você sabia que a Adriana que tá tão linda, tão maravilhosa, que a Adriana tá se recuperando. Sim. E aí amigas fizeram uma surpresa para você? Sim, eu sou modelo desde 2019, não é de agora. Não de pandemia, você não é modelo de pandemia. Eu sou modelo de pandemia. Antes de pandemia. Antes de pandemia. Eu, como grisalha, eu não sou grisalha de pandemia. Eu sou grisalha há 8 anos. Mas não era modelo. Desde 2019. Você já era modelo, já. Sim. Eu estava trabalhando e 2 clientes que eu falo que hoje são amigas pegaram foto no meu Instagram e enviaram para uma agência. Sim, Cadê o nome das duas? Fala o nome das duas. Gracinha. Sim, a minha orientação, sabe? É. E ali eu estava viajando, porque eu estava em depressão e eu viajei. Meus pais me levaram para viajar, para distrair a cabeça. Com tratamento. Sim. E ali eu estava na praia, toda bronzeada, liga. A gente... papai do céu bom. Você me manda uma foto agora para a gente, né, mostrar pro cliente. O que eu fiz? Que é isso? O que eu fiz? Subi a câmera assim e tirei a foto e enviei. Olha. Só daqui pra cima, com o rosto todo queimadinho. E enviei. Mas foi presente de papai, não foi? Foi presente de Deus. Porque primeiro que a foto não é assim. Não. Segundo que não serve. Não serve. Não serve esse tipo de foto. Não serve. Nós que somos modelos, nós sabemos disso. Vocês que são modelos aí, trabalham na área, não serve, não é esse perfil de foto. Não, tem que ser foto profissional. Exatamente, fundo neutro, pele, ainda mais na praia. Sim, aquela solzão na cara. Eu nem imaginava uma coisa dessa. Você tirou a foto brincando. Eu tirei a foto brincando e mandei. Tava curtindo. E fui aprovada. Olha! O improvável de Deus aconteceu. Sim, e eu fiz fotos que até hoje está dentro da SADA.
Olha. transportadora, né? Conhecida em Contagem, Sim, Betim, sim, famosa aqui pelo famosa, É né? uma das maiores transportadoras do estado de Minas De Gerais e do Minas. Brasil, né? Isso, eu fiz foto para eles e eu não sabia fazer pose, eu não sabia fazer nada. E ali o fotógrafo começou a brincar. Então, Papai do Céu foi te dando esse mimo. Deus providenciou tudo. Eu cheguei lá e virei assim, ó, Você não falou o nome das amigas. Você ficou de mal delas? de jeito Então fala o nome nenhum. delas. Ana Luísa. Manda beijo pra elas. Beijo, Ana Luísa. E a outra eu esqueci. Depois você vai lembrar. Vergonha. Mas beijo também. É você que você sabe quem é Você você. sabe que é você, viu? Que história gostosa, É, gente. e eu fui pro estúdio Mas em a- tratamento mas e a tirei as fotos Mas a sua alegria, passadas. mas a sua alegria estava voltando. Estava. Eu estava em O tratamento Espírito e Santo de tudo, Deus mas acendeu em você. sim, eu comecei a sair daquele buraco, né? E eu aceitei o trabalho. Fiz as fotos para a Sada, depois eu fiz foto para o Casimiro. Sim, sim, sim. É Sim, um dos maiores, um dos maiores donos de agência do Brasil, do que é do Rio de Brasil. Janeiro. Sim, Ele me descobriu também, faz coraçãozinho. coraçãozinho. Ele me descobriu também. Casimiro. Você sabe que o Anderson Casimiro, você sabe que as nossas agendas nunca bateram. Sim. Ele me descobriu através também de uma amiga, eu estava fazendo uma live, mas todas as vezes que ele chega para mim, ou eu tenho um job, ou eu tenho outro compromisso, nunca Sim. consegui trabalhar com esse amigo que eu amo do meu coração, Ele é muito gracinha, que ele que muito descobriu. Aliás, eu acho que ele, eu acho que ele é o grande talento de descobrir grisalhas. Verdade, ele acho que Eu ele acho que ama é. grisalhas. Eu acho que ele é o cara, eu acho que ele Ele é o cara das das grisalhas. grisalhas. É verdade. Não é verdade? Nós temos que fazer um Instagram, um hashtag para ele, Tem porque mesmo. foi ele também que me descobriu. Então eu fiz trabalho pro Anderson Casimiro e eu estava, tá saindo umas fotos agora do É? Grande Hotel de Araxá. Agora não sei se vai sair esse mês agora, esse mês. Tá saindo agora, Ai, porque foi gente, gravado aí na que pandemia. delícia. E eu estava. Ó, gente, o Instagram dela tá passando aqui, então Tá, vocês vão seguir o gente. Instagram dela para ver os trabalhos maravilhosos dela. Agora, aí vai sair essa do Vai do sair. Grande Hotel de Minas Araxá. Isso, e eu trabalho também com Eu a quero falar- DNA, né? Que Sim. saiu agora, meu comercial do Banco Cicobi. Ah, delícia. Agora, me diga outra coisa. A DNA é uma agência, né, que você trabalha. Sim, sim. Diga uma coisa para mim. E essa make maravilhosa? Ah, Ai, gente, a minha tô amando make, essa sua make. a minha make é da Lemoritz. Ai, que delícia. Eu amo, você sabe, todos os encontros, tudo que eu sempre estou com a make da Lemoritz. Que é um, Porque é uma make para pele madura. e é uma marca que também te contratou, né? Sim, é uma marca que me contratou, que está agora, que trabalha com nós, grisalhas e pele madura. Desculpa aí, tá? Então, Ó, eu amo isso. a gente ama todas as maquiagens, mas a Lemorites tem algo que é diferenciado, Sim, né? porque eu não quero esconder É, aqui, olha. é. Né? A gente não quer. A verdade é, você não quer envelhecer, morra jovem. Pronto, Isso falei. Pronto. É. Então, E a mas Lemor- a gente pode ficar bem, né, Veroca? É verdade, com essa maquiagem que é suave. E aí você bombando nessa carreira de modelo. E os sonhos que você tem? Quais são os seus sonhos, seus projetos? Os meus projetos continuam como modelo. Eu quero continuar a minha carreira como modelo. Espalhando sua alegria, Quero espalhar o meu sorriso, sua história, a minha que é história muito importante. para muitas mulheres Sim. que eu sei que Edifica a vida de muitas. que passaram e que estão passando pelo momento que eu passei. Ou pode não passar se prestar bem atenção Verdade. em tudo que foi falado aqui. De seguir ali, buscar tudo ali na palavra. Buscar de Deus. A gente tem que buscar de Deus para criar os nossos filhos. A gente tem que buscar orientação dentro da palavra do Senhor para a gente corrigir os nossos filhos, orientar os nossos filhos. Porque tem o tal do instinto materno, não vale de nada. Não. Não vale de nada esse Não. instinto materno se ele não estiver caminhando dentro da palavra. Sim, verdade. Instinto materno já levou vários filhos serem mortos, drogados, Verdade. desviados. O instinto materno já fez com que várias filhas estivessem jogadas nas sarjetas, se prostituindo, se Verdade. drogando, perdidas. O instinto materno já separou muitos casais que poderiam estar vivendo casamentos maravilhosos, Sim. que se Porque separaram, às vezes por causa de filhos. não adianta falar que não interfere. Interfere muito. Interfere em tudo. Em tudo. Eu, durante 25 anos, trabalhei com casais e eu e meu marido tivemos
tivemos vários momentos que nós tivemos que entrar dentro da casa do casal e apartar briga e apartar situação difícil, um pouco diferente do seu caso. Mas por quê? Eles brigavam como criar os filhos. Criação de filhos, a maneira de Deus. Tem que estar o casal junto, porque junto Sim. vocês são fortes. Separados vocês são fracos. Verdade. Você já viu como é que filho tem mania de querer manipular pai e mãe? Vai no pai, pede uma coisa, aí pede Depois sua vai mãe. na Não, mãe. então pede seu pai. Um fica jogando para cima do outro. Igual Não façam bolinha de isso. ping-pong. Não façam isso. E outra coisa que é muito comum eles fazerem. Quando seu pai chegar, você vai ver. Ô mãe, se ajeita, mulher. Quando seu pai chegar, você vai ver. Isso não Você tem, está isso não fazendo o que pode em casa? existir. Tem que ter a educação da mãe enquanto o pai está trabalhando. Se Sim. ela for aquela mãe que também toma conta da casa ou que ela toma conta dos seus filhos da casa, que já é muito trabalho. Aquele que fala que isso não é trabalho vai tomar conta da sua vida. Porque Porque nossa amiga Carla Belloni esteve aqui e falou Sim, sobre isso. é muito trabalho. As pessoas ficam criticando a mulher que não trabalha fora, acha que não tem Eu nada para tinha que fazer. dividir o meu tempo no meu trabalho para cuidar dos meus filhos, porque eu não aceitava. Eu tinha ajudante do lar, mas eu queria fazer a comida dos meus filhos, Entendeu? a tarefa junto com os meus E isso filhos. está errado. Entendeu? O para casa você pode até fazer, mas se você trabalha fora, tem uma farmácia, você tem alguém. Eu ficava assim, ó, o tempo todo, rodando para lá e para cá. Porque pra tá cá, errado, pra lá. Dri. Se você tem uma auxiliadora que te ajuda na sua casa, por que não? Por que que tem que ser esses reizinhos, esses príncipezinhos, Sim. esses mini tiranozinhos, colocando eles no altar? Porque a gente não cria filho no altar, porque filho, ele tem que ser criado com pai e mãe, os dois juntos, buscando de Deus orientação, É verdade. para levar no caminho, porque senão vira uma casa, e casa dividida ela é derribada. Sim. Foi a misericórdia de Deus que não deixou sua casa ficar quando derribada. uma coisa acontece no lar, uma coisa vai puxando a outra, Sim. sabe? Sim. Então ali tudo começou com as escolhas erradas dos meus filhos e depois dali foi acontecendo perdas, mais perdas e quase falência. Mas é porque a mulher sábia edifica a... Casa e a tola a destrói com as próprias mãos. Você fez isso. Quase que você perde a sua vida, Sim, deixando seu marido viúvo, os Quase. 2 filhos órfãos, ia perder sua salvação. eu estava perdendo tudo. 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 Graças Estava a perdendo Deus. tudo. Graças a Deus que a graça e a misericórdia do Senhor te alcançou. Graças a E Deus. que esse sorriso agora espalha o mundo nas agências de modelo. Sim, nas agências de modelo, eu quero levar o meu sorriso, Amém. a minha história Amém. para todas as mulheres, né, que como eu tentaram contra a sua própria vida, mas que se ergueu, que se levantou. É possível? É. Eu estou aqui como prova viva disso. Eu venci. Eu estou vencendo a depressão. E posso fazer os meus trabalhos, né? Como você sabe, a gente cumpre a agenda, a gente faz job, É verdade. né? É minha E isso para mim, embaixadora. isso para mim é uma delícia. Está no nosso grupo de embaixadoras. Sim, sou uma embaixadora de Fala Veroca Convida. Ó, Deus mandou fazer o grupo, eu fiz. Se você quiser ser uma embaixadora Veroca Silva, eu vou orar, porque o Senhor pediu que eu formasse um grupo, fosse um exército de mulheres. E o podcast também aqui, Deus falou comigo, dê voz para as minhas filhas. Sim. Eu só estou obedecendo. E Dê todas voz para têm as uma minhas história, filhas. né, Veroca, para contar. Sem dúvida nenhuma. E isso tudo nos edifica. A sua história me edifica. A sua edifica a minha vida e assim nós vamos E fazendo. assim nós vamos seguindo, né? É uma fortalecendo a outra. Não estamos aqui como rivais. E Ebenezer, que até aqui o Senhor nos sustentou? É Veneza, até aqui o Senhor nos tentou. Que assim seja, nós temos ali um minutinho, Dri, para você falar o que você quiser, ali nessa câmera, o que você quiser. Eu quero falar que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Foi quando Samuel ergueu uma pedra entre Mispá e Sem. E ali ele diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, o Senhor tem cuidado de mim, que às vezes eu fico assim, como Jesus? Como? E o Senhor provê. O Senhor ouve sim. Eu achava que não. Mas Ele ouve as nossas orações, os nossos pedidos. Só que é no tempo dele. Não no meu tempo. Não tire Deus do trono. Nunca. Sempre o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas são acrescentos. Primeiro Deus, depois seu marido, Verdade.
depois os filhos. Verdade. Esse é o mandamento de Deus, queira nós ou não, primeiro Deus, depois seu marido e depois os filhos. Os nossos filhos precisam ter asas e raízes para voltar, para ver os velhinhos, dar um beijinho, Verdade. cuidar, e asas para voar por onde o Senhor os levar. Até semana que vem, se Deus quiser, no mais um Fala Veroca Convida. Muito obrigada, Veroca. Até aqui o Senhor nos ajudou. E assim será. Beijo para vocês, compartilhem. Beijo, vamos nas redes sociais dessa lindeza aqui. Muito obrigada. Obrigada, amiga. E vamos brindar, porque Deus é bom, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Amém! Olha, dá esse like, compartilha, segue a Adriana. Ó, muitos jobs também, tá? Porque ela é muito rica. Isso aí, amiga. De Muitos alegria. jobs. Amém, tchau.